Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Se coloque de pé. Abram as suas Bíblias. Juízes, capítulo 16, versículo 22 até o versículo 30. Os meninos já vão colocar para nós aqui. Eu vou ler com a versão que está aqui, Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: contudo, logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Pode passar. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o deus deles, e para festejar. Comemorando a vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e eles os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela sua mão: onde eu possa palpar as colunas que sustenta o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os governantes dos filisteus, a saber, cinco grandes províncias da Filístia, estavam presentes. E no alto na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. Então, Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Alguma versão vai dizer 2 olhos. Então Sansão abraçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe. Meus queridos, estamos felizes, alegres com Jesus. E eu tenho certeza que uma vez mais Deus vai falar conosco nessa noite. Quantos creem nisso? Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para o seu coração? Eu tenho certeza disso. Eu quero repartir com os irmãos essa porção que Deus colocou no meu coração. Como eu disse, no domingo nós estávamos indo de viagem e no meio da viagem, Mariana dormindo, a Fabiana tentando dormir um pouco, e eu tinha acabado de ler esse texto na minha leitura anual que eu estou fazendo da Bíblia. E na estrada você vai remoendo aquilo que você lê. Não sei se vocês são assim, mas a gente começa a remoer o que você leu, principalmente esses fatos marcantes, essas histórias marcantes que Deus trabalha na vida de uma pessoa ou de um povo. E eu falei: Fabiana, acorde aí, anote aí no seu celular, senão eu esqueço. Anote isso. E assim Deus me entregou essa mensagem, saindo do estado de Goiás, para entrando no estado de Tocantins, lá no sudeste do Goiás e do sudeste do Tocantins, para estar indo naquele dia. Deus me colocou essa palavra no meu coração. Há um tempo atrás, eu ministrei aqui sobre os 4 passos que levaram à ruína de Sansão. Quem estava aqui? Tem uns 4 anos isso. Algumas pessoas estavam. E eu ministrei esse texto
contando a história desse herói bíblico. É bom que se diga isso, Sansão faz parte da galeria dos heróis bíblicos. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 22. E esse homem, como toda a Bíblia Sagrada, que está cheia de exemplos para nós, alguns exemplos para nós seguir e outros para serem evitados, mas parece que nós terminamos a história de Sansão quando ele é preso, quando ele tem os seus olhos furados e quando Sansão deixa de ser um juiz e o homem que dentro da Bíblia Sagrada teve a maior força para se tornar um palhaço, para se tornar um animador de plateia, e o pior, de um povo inimigo. E eu preciso, para falar de Sansão, eu preciso pontuar vocês, talvez você já leu, mas não prestou tanta atenção, e eu quero te trazer, mas eu peço que você traga a sua mente cativa comigo nessa noite, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. Eu sugeri que os irmãos lessem o capítulo 6 do livro de Números e os capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes, que conta a história de Sansão. No capítulo 6 de Números, há uma ordem de Deus dada para a nação de Israel através de Moisés, sobre uma lei chamada lei do nazireado. O que é isso? Era um pacto. Moisés fala: se alguém de vocês, por um motivo ou outro, decidirem fazer um voto, decidirem fazer um pacto, que voto nada mais é do que pacto e aliança. Se alguém de vocês decidirem fazer um voto, fiquem sabendo que há algumas exigências de quem está fazendo esse voto. A primeira delas, a pessoa não poderia comer nada que viesse da uva, nem mesmo a uva em si, mesmo que ela tivesse já, como que nós chamamos de uva passa hoje, a uva já desidratada, não poderia ser consumida por quem estivesse dentro daquele trato. Segunda exigência de quem fosse fazer o voto do nazireado, era que ele não poderia aproximar de cadáver nenhum, inclusive de animais, porque o voto do nazireado, ele é muito parecido com a exigência da ordenação ou da consagração para um sacerdote. E a terceira coisa que se exigia de quem estava fazendo um voto do nazireado era que o seu cabelo deveria ficar sem cortar. As duas exigências, talvez as pessoas nem viriam, as pessoas nem olhariam para saber se a pessoa não estava comendo, se a pessoa não estava aproximando de um cadáver, mas o cabelo era nítido. Nós temos alguns exemplos bíblicos de homens que foram nazireus de Deus, dentre eles Samuel, que era sacerdote, profeta e juiz, e Sansão. O voto do nazireado, ele não necessitava, ele não era obrigatoriamente necessário a pessoa votar do início da sua vida até no final, mas ele poderia ser temporário. Talvez uma mãe decidisse: eu vou pegar o meu filho, eu vou dar a ele, consagrar ele como nazireu de Deus, por um tempo, por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, e esse tempo que a criança era consagrada a Deus, que é o real nome que se dá ao nazireado, a separação, não poderia tocar em cadáver, não poderia beber nada que viesse da uva, e não poderia ter os seus cabelos cortados. No final do pacto, no final daquele voto, pegava a criança como Sansão, diferente de um voto periódico. Sansão, a hora que Deus chega, fala para a mãe de Sansão, e depois o pai, Manoá, vem para receber as últimas instruções. A ordem para Sansão era um voto permanente, ou seja, Sansão nunca passaria por esse processo.
Mas alguém que está passando por um processo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, como nazireu, terminando o pacto, ele pegava, ia com seus pais, com quem dedicou aquele voto, ia ao templo, no caso aqui não tinha templo ainda, mas ia a Siló, onde estava o tabernáculo, onde estava a arca de Deus. A pessoa que estava votando, o seu cabelo era cortado, queimava-se como sacrifício a Deus. Ele oferecia uma pombinha, um cordeiro, e o seu voto era aceito. Mas Sansão era diferente. Sansão, ele tinha um pacto para um propósito. Quando Deus chama e orienta os pais de Sansão, ele diz a eles: olha, o seu filho, ele tem um propósito: libertar a nação de Israel. Resolver um problema que existe na nação. A Bíblia diz que 40 anos os filisteus estavam subjugando o povo de Israel. E após alguém clamar, a parte da nação clamar a Deus, Deus levanta Sansão. O problema é que o homem que nós estamos falando, o servo de Deus, aquele que era separado, aquele que era consagrado, ele viveu uma vida dissoluta desde a sua mocidade. Quando eu sugeri para que vocês lessem todos os 4 capítulos que conta a história de Sansão, talvez nós vamos começando a permilhar essas histórias de Sansão, nós vamos assustando, ainda mais entendendo o que era esse voto. A primeira atitude de Sansão, quando ele se torna um rapaz, ele fala para o seu pai e para a sua mãe. Eu sei que seu pai e sua mãe tinham um cuidado muito especial, porque temeram a morte. Quando Deus apareceu para eles e recebeu deles um sacrifício, deu a orientação, eles temeram a morte de tanto que ficaram assustados. E a primeira atitude de Sansão, depois dele se formar como homem, ele chegou para o seu pai e para a sua mãe e disse: olha, eu estou enamorado. Talvez os pais alegraram. Chegou a hora do nosso filho casar, que bênção. Vai deixar para nós uma herança. Mas existia uma ordem em Israel. As tribos deveriam casar entre si. Na pior das hipóteses, havia uma proibição para a nação de Israel, para jamais casarem com alguém de fora, ou darem as suas filhas ou seus filhos em casamento. E Sansão, que era da tribo de Dan, que fazia fronteira com a terra dos filisteus, Sansão fala para o seu pai, para a sua mãe: pai, eu estou apaixonado, eu quero casar. Você que leu a história, hoje você vai estar lembrando o que eu estou dizendo. E o pai: pois bem, meu filho, vou lá falar com o pai dele. Não, pai, mas eu quero casar com uma filisteia. E a Bíblia diz que os seus pais tentaram de todas as formas dissuadir ou tentar fazer com que ele decidisse e desistisse daquela história. Mas ele disse para os seus pais: eu estou apaixonado nela, eu quero ela. O consagrado, aquele que tinha um propósito, aquele que tinha um único objetivo: livrar Israel de um povo. É claro que Deus estava no meio disso, mas a humanidade de Sansão estava indo buscar uma mulher justamente onde Deus tinha trazido ele, separado ele, consagrado ele para destruir. Sansão vai ali, você conhece a história, toma aquela mulher, faz um pacto de casamento com ela, e quando ele volta com seus pais, para então assumir o casamento propriamente dito, a Bíblia nos conta uma outra situação de Sansão, que o coração, na medida que você vai lendo a história, o nosso coração vai doendo, você vai sentindo pena do homem consagrado que tinha um propósito de livrar Israel. A Bíblia diz que ele desce em uma videira, nas vinhas de Tímina. Ele não poderia nem passar pé.
Ali ele desce e mata um leão na sua primeira viagem. Agora na segunda, no meio da carniça, no meio da podridão, ele encontra um favo de mel. A Bíblia diz que ele pega aquele favo de mel e sai comendo sem contar nada para ninguém. E eu já começo a aplicar aqui. Quando nós começamos a distanciar de Deus, quando nós começamos a distanciar do nosso propósito, sem que nós percebêssemos, nós começamos a tirar coisas doces do meio da podridão. Nós começamos a tirar coisas doces lá do mundo, achando que é coisa boa, achando que é coisa que está agradável, mas você já infringiu um mandamento severo que não poderia encostar num cadáver. Sansão não poderia passar perto de cadáver. E agora ele traz o mel do meio da podridão, ele traz algo gostoso e deu para o seu pai. E aí não para. As fases de derrotas de Sansão não para por aí, você conhece. Ele chega lá, dá aquele enigma para aqueles homens que estavam ali. Eles insistem tanto com a namorada dele, com a futura esposa dele, até que ela conta a verdade através de ter tirado, subtraído de Sansão aquilo, até com pressão, que a Bíblia fala que ele não suportava mais aquela mesma conversa. O certo é que o casamento não deu certo. Mas daquele casamento, fruto daquele propósito, ele destruiu a floresta, ele destruiu, melhor dizendo, os trigais dos filisteus. E eu, lendo isso, hoje eu chorava por alguns momentos, e lembrando que como seria fácil para Sansão lembrar do voto do nazireado, lembrar da situação, lembrar do ritual do nazireado e voltar lá em Siló, procurar o sacerdote, rapar a sua cabeça, pagar o preço do voto e recomeçar a sua vida com Deus. Já notou como tem pessoas que é assim? Peca hoje, e ao invés de retornar e lá confessar os seus pecados para Deus, para o seu pastor, continua na caminhada de pecado. Sansão foi do mesmo jeito. Sansão, se não bastasse, ele pensou que estava tudo normal. Mas a Bíblia diz, você vai lá, após estas coisas, Sansão desceu para Gaza, a capital da Filístia, a principal cidade da Filístia, onde o rei que governava Gaza era responsável por toda a Filístia. E a Bíblia diz que ali a situação piorou, não mais uma donzela para casar das filhas dos filisteus, mas agora uma prostituta. Uma prostituta. O homem que era separado, que tinha um propósito de Deus, uma aliança com Deus, um voto, que tinha uma responsabilidade de livrar Israel, agora estava na capital da Filístia, com uma prostituta. Vocês conhecem a história, vocês são leitores bíblicos. Os homens descobrem que ele estava ali, preparam uma emboscada para amanhã seguinte pegar Sansão e matá-lo. Mas a Bíblia diz que ele sai, pega a porta da cidade, que era um imenso portal. Os historiadores falam em cerca de 5 toneladas aquele portal. E ele leva para cima do monte, eu acho que era para esnobar um pouquinho, leva para cima do monte e joga de lá. E já está no capítulo 16, a Bíblia diz que após isso, olha os passos da derrota. Olha o caminho de quem está distanciando de Deus e do propósito dele. E do arrependimento, olha o caminho. A Bíblia diz que Sansão encontrou uma mulher. E essa mulher, o nome dela era Dalila. O nome dessa mulher era Dalila. E ele se enamorou por ela. Já nem pediu mais autorização aos pais. Já nem pediu mais o conselho dos pais.
A Bíblia só vai nos dizer que ele casou com Dalila. E quando ele casa com Dalila, quando Sansão casa com Dalila, ele está assinando o último ato da sua derrota, como servo de Deus, como um juiz, como alguém que foi separado, como alguém que foi consagrado para livrar a nação. E a Bíblia nos diz que essa mulher personifica muito propriamente Satanás para nós aplicar em nossas vidas. Quantas vezes a nossa vida de cristão, de servo de Deus, que aceitou Jesus, que está firme com Jesus, está a sua vida na igreja, orando, buscando a Deus, e começa a se distanciar por uma coisa ou outra, coisa pequena, às vezes passa só perto de uma vinha aqui. Não, eu sou consagrado, mas eu fui separado para Deus, eu tenho um propósito na minha vida, mas não precisa ser tão radical assim. Do servo de Deus, consagrado, separado, Sansão agora estava no colo de mais uma mulher estrangeira. Mas aqui piora as coisas. Aqui piora as coisas. Além de ela ser uma mulher que tinha casado com Sansão, a primeira atitude de Dalila foi se vender. A Bíblia nos diz que os 5 governantes de Gaza, ou da Filístia, ofereceram para ela 1.100 moedas de prata cada um. 5.500 moedas de prata. Próximo de 60, 65 quilos de prata. Se trazesse para o nosso preço, hoje, para a nossa cotação, daria em torno de 480 a 500 mil reais. Chegaram para ela e falaram assim: olha, esse homem está fazendo um estrago. Esse homem está destruindo Israel. Ele é o devorador da Filístia. E eu preciso que você resolva essa situação para nós. E ofereceram para ela. E aqui começa a parte final da apostasia total de Sansão. Deitou no colo, amou o pecado, flertou com ele, apaixonou por ele, gostou demais do pecado. E vendo sinais de Deus, ou vendo sinais claros que ali era o fim dele, mas mesmo assim ele não se importou. E talvez você não se identificou, mas deixa eu aplicar para a nossa vida hoje aqui. Eu falei há 3 terças-feiras atrás, um texto para nós não ignorarmos os sinais. Às vezes, nós estamos sentindo o cheiro de derrota, sentindo o cheiro da nossa vida ser destruída, espiritualmente estamos seguindo o mesmo caminho. Sansão deitado no colo de Dalila, e ela fala: olha, Sansão, eu queria saber onde é que está a sua força. Eu queria conhecer o segredo que você tem. Eu quero entender o que é que Deus te deu que não deu para mim. Eu quero entender o que Deus deu para você que não deu para nenhum filisteu. E Sansão, deitado no colo do pecado, despreocupado, flertando com ele, do lado dele, achando que está tudo normal, achando que as coisas seriam como das outras vezes, falou para ela: fique tranquila, vou te contar. Pregou uma pecinha em Dalila. Se você pegar 7 cordas feitas com couro fresco e me amarrar, eu se tornarei como todos os outros homens. Escute, aquela mulher estava com homens dentro da sua casa esperando essa atitude. Satanás está com oficiais, está com secretários esperando uma oportunidade sua para te amarrar, te destruir, rebentar com a sua fé, furar os seus olhos, tirar a sua comunhão com Deus, tirar a sua paz, tirar a sua alegria e tirar a sua honra. Me amarre com 7 cordas. Eu estava lendo esse texto, nessa hora eu voltei a chorar. Sansão lá em Gaza, deitado no colo de uma mulher filisteia,
e usando símbolos sagrados para brincar com o pecado lá fora. O 7, todo mundo sabe que é símbolo sagrado do próprio Deus. É símbolo da perfeição do próprio Deus. Aí Sansão lá fora, deitado no colo do pecado, disse: me amarre com 7. Ele não tinha parado de brincar com o pecado. Ele poderia ter voltado ao sacerdote lá em Siló muitas vezes, recomeçado a sua vida, colocado o seu cabelo para queimar, recomeçar a sua vida como escolhido de Deus, como separado, como alguém que foi consagrado para um propósito, mas ele continuou brincando com o pecado, e hoje tem pessoas que estão do mesmo jeito. Deus me fez trazer essa palavra aqui para a igreja, porque ainda existe pessoas que estão brincando com o pecado, e o pior, profanando coisas sagradas. Não resolveu, Sansão levantou, está tudo bem, eu vou levantar. A palavra de Sansão era: eu vou levantar, eu vou arrebentar com esses caras. Ela gritava: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Você brincou, Sansão, eu achei que era verdade, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Sansão levantava, arrebentava aquilo com muita facilidade. A Bíblia diz que era como fios de cabelos, e dava sobre aqueles homens e os matava. Outra vez vieram, e a resposta foi: me amarre com 7 cordas novas, me amarre com cordas novas, que nunca foi usada. Da mesma forma, Sansão adormeceu. O pecado faz isso. Ele traz um estopor na nossa vida espiritual. Quando nós deitamos no colo do pecado, nós passamos, meu irmão Arlindo, nós paramos de pensar, de sentir a presença de Deus. Nós paramos de sentir a advertência do Espírito Santo em nossa vida. Nós paramos de sentir a palavra da nossa consciência dizendo: sai fora, rapaz, foge daí. Ele voltou a deitar, e a Bíblia diz que ele voltou a dormir. E pela terceira vez, Sansão disse para ela: olha, eu menti para você das outras vezes. Irmão, quando você está lendo essa parte, parece que dá uma raiva. Eu não sei se alguém dá raiva igual eu. Fala assim: mas não é possível, como é que Sansão dá vontade de pegar ela? E Sansão, foge daí, rapaz. Mas aí quando nós trazemos para a nossa vida, quando nós trazemos para o dia de hoje, eu vejo que é do mesmo jeito. Ah, pastor, o senhor está falando pelo senhor, pelos obreiros? Não, eu estou falando pela igreja. É por isso que existe muitos fracos, muitos doentes, porque brincaram demais com o pecado. Se não tivesse brincado, estava aqui. Terceira vez: pegue as minhas 7 tranças. É o número da perfeição. Você não sabe, mas Deus me escolheu. Eu tenho 7 tranças. Trança ela com panos aí no tear. Pregue as minhas tranças, e eu vou ficar como qualquer um de vocês. E a Bíblia diz que ela gritou, fez tudo o que falou, fez tudo o que ele disse. E ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E a Bíblia diz que ele arrebentou, arrancou o tear, e outra vez destruiu aqueles homens. Mas Sansão não sabia que a sua derrota estava chegando. Sansão estava brincando demais com o pecado. Sansão estava chegando perto demais. Sabe o segredinho que você tem com Deus? Sabe aquele segredinho que você dobra o joelho e começa a orar? Em 2 minutos você já está se derramando todinha. As lágrimas descendo nos seus olhos, e você vai ajoelhar, você fala com Deus, clama ao Senhor, e de repente você levanta fortificado, mesmo que você está passando por um temporal. Sabe aquele segredinho que você tem com Deus, que você jejuma de 6 da manhã às 6 da tarde, você está muito melhor amanhã, a sua fé fortaleceu, você está em paz com Deus. Aí Satanás começa a olhar para isso, e você fala: ah, mas não precisa, ah, mas jejuar 6 horas, o dia todo é bobeira, orar 2
horas é bobeira, orar 30 minutos é bobeira. Eu não vou parar com isso. Esse segredinho que eu tenho aqui, qualquer um pode saber, qualquer um sabe, isso é coisa comum. Eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de ir na oração da manhã, eu vou parar de ir na oração das 3 horas, eu vou parar de congregar. Não tem problema, não, isso é um segredinho meu, mas ninguém importa com isso não. Satanás está ali para te oferecer. Para te oferecer. E a Bíblia diz que na quarta vez, Sansão, depois de muito ouvir, de muito ser azucrinado, imagina que ela me azucrinou a vida daquele homem. Ele conta para ela: eu tenho um segredo, Dalila. Eu sou servo de Deus, eu sou escolhido. Eu sou separado, eu sou consagrado, eu sou nazireu. Eu sou nazireu. Só que ele esqueceu de contar alguns outros detalhes para ela e falou assim: olha, se você cortar as tranças do meu cabelo, eu vou ser como qualquer outro homem. E a Bíblia nos diz que o resultado, depois que Sansão voltou a adormecer outra vez no colo de Dalila, foi que ele ouviu um grito: Sansão, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Cadê a sua força, Sansão? Essa palavra pode ser mudada para hoje, irmãos. Igreja de Barro Alto, Satanás está vindo todos os dias contra vocês. Cadê a sua força? Cadê o seu segredo? Cadê o seu comprometimento? Cadê o seu voto? Qual que é o seu propósito, crente? Deus não trouxe ninguém aqui hoje por acaso. Deus nos trouxe aqui hoje para trazer uma palavra de alerta para nós. Qual é o seu propósito? Não brinque com sua força, porque você vai ser derrotado pelo inimigo. A Bíblia diz que Sansão levantou e bateu no peito. Eu vou levantar. Eu vou contra eles outra vez. E vou destruir todos. E a frase mais triste: e não sabia ele que o Espírito Santo de Deus havia se retirado dele. Sansão foi preso. O herói tão famoso em Israel, aquele que era tido pelos próprios príncipes como o destruidor da nação da Filístia, agora estava cego de ambos os olhos, careca, sem comunhão com Deus, sem voto, sem compromisso, sem propósito, e trabalhando como um animal. E é aqui que eu entro para aplicar a palavra que eu trouxe para a sua vida hoje. Após essa triste história da queda de Sansão, eu quero trazer os passos do arrependimento, ou o caminho que ele tomou, do arrependimento e da restauração desse guerreiro escolhido por Deus. E eu preciso aplicar isso a nós. Sansão, a Bíblia não fala o tempo, mas o certo é que ele estava trabalhando com um objetivo: fazer graça para a nação que ele tinha a tarefa de destruir. Fazendo graça para a nação que ele tinha a responsabilidade de destruir. A força que Deus tinha dado para Sansão tinha um objetivo: matar e destruir aquela nação inimiga. Mas o primeiro passo dele foi quando ele reconheceu que errou. Coloque aí o versículo 28 do capítulo 16. O primeiro passo do nosso arrependimento é quando nós reconhecemos que nós erramos. Olha o que diz o versículo: então Sansão orou ao Senhor.
Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. O homem que o último ato como o escolhido foi dizendo: eu vou levantar, eu vou arrebentar com esses caras como da outra vez. Agora já sabia que não tinha mais força, porque o pacto ele mesmo tinha quebrado, porque nem permitiu. O pacto quebrado aqui, o corte de cabelo aqui, foi tudo errado. Quem tinha que fazer isso era quem fez, era o seu pai ou sua mãe. Mas ele permitiu que Satanás destruísse o pacto que ele tinha com Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que estão a ponto de permitir que Satanás destrua o pacto que você fez, e você está pensando ainda: eu tenho força, eu dou conta, eu vou vencer, eu vou conseguir, não vou passar por isso. Mas Deus está dizendo: olha para os céus, olha para os céus, é Ele, a força é dele, você tem que pedir para Ele lembrar de você. Sansão sabia a origem da força dele, sabia a origem do pacto, ele sabia como que tinha feito, tanto é que ele contou para a mulher, ele sabia que ele era diferente, porque a força dele vinha de Deus, mas enquanto ele tentou usar força própria, ele foi derrotado. Mas aqui Sansão volta para Deus outra vez e grita e exclama: ó Deus, lembra-te de mim. O primeiro passo, quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos sentindo que está difícil demais, quando nós estamos sentindo que estamos afastando demais do propósito que eu e que você tem, é aproximar de Deus, é reconhecer que erramos. Eu errei, Senhor, eu tinha um propósito, eu não fiz. Eu era a responsabilidade minha de pregar a tua palavra, mas eu não fiz. Era a responsabilidade minha de estar pregando, talvez aqui hoje, ministrando a palavra de Deus, mas eu corri, mas eu fugi, eu não consegui, eu quebrei o pacto, eu quebrei a aliança que existia entre mim e o Senhor. Quando isso acontece, é o primeiro passo do arrependimento em nossas vidas. Aleluia! Eu estou falando de arrependimento, não estou falando de remorso, que é você ter medo das consequências, não. Eu estou falando de você realmente sentir no seu âmago, na sua alma: eu feri a santidade de Deus. Sansão, cego fisicamente, mas por incrível que pareça, em toda a sua vida, foi o momento que ele teve mais visão dos céus. Sansão, humilhado fisicamente, mas por incrível que pareça, foi o momento que ele sentiu a maior força, quando ele clamou e reconheceu o seu pecado. Sabe quando nós realmente somos fortes? Não é quando nós estamos pecando, não é quando nós estamos desviando, não é quando nós estamos fugindo de Deus, não, mas é quando nós reconhecemos que nós erramos e que precisamos do perdão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus em nossas vidas. O arrependimento traz de volta forças. Segundo passo desse arrependimento, coloca aí o versículo 22, é a renovação de alianças. Renovação de alianças. O que mostrava para todos que havia um pacto em Sansão, principalmente em Israel, entre os seus irmãos que conhecia, era o seu cabelo. No versículo 22, a Bíblia diz que ele percebeu que os seus cabelos voltou a crescer. Não é simples isso aqui. Não está falando só de cabelo fisicamente, mas está falando de aliança. Sansão, humilhado, cego fisicamente, mas olhando para os céus, clamando por perdão, ele percebeu que os seus cabelos voltou a crescer. Sansão, talvez ele passava a mão aqui, trabalhando ali, sendo humilhado, sendo enxotado, gritando com ele, humilhando ele, e ele passava: eu estou sentindo que a aliança está retornando, eu estou sentindo que eu estou fazendo aliança de novo, eu estou sentindo que o meu cabelo está crescendo, eu estou sentindo que a aliança que eu tenho com Deus está renovando outra vez.
O povo filisteu não conhecia o teor da aliança de Sansão. Se eles conhecessem, provavelmente todos os dias, eles iriam lá rapar a cabeça de Sansão para não ter perigo. Eles imaginavam que era apenas o exterior. Eles imaginavam que era apenas o cabelo, mas era muito mais do que isso. Já vinha de um arrependimento sincero, de comunhão outra vez com Deus. Talvez aquele povo pensou: acabou para Sansão, está destruído, cego, acabado. Daqui a pouquinho não serve nem para tocar mais, para alimentar e para rir, para fazer com que nós rimos aqui. Daqui a pouquinho Sansão não serve para nada, ele está destruído. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você: talvez assim como Sansão, você está arrebentado a ponto de desistir, a ponto de largar tudo, pronto para sair pelo mundo e pensando: não tem mais solução para mim, não tem mais solução, a minha vida espiritual já acabou, eu já pequei contra Deus, eu já falhei contra Deus. Mas eu quero que você sinta no seu coração a aliança sendo renovada outra vez nessa noite. Sinta no seu coração as impossibilidades virando possibilidades, porque Deus, quando nós reconhecemos o poderio dele, quando nós reconhecemos que precisamos de renovar as alianças com Ele outra vez, Ele refaz a aliança conosco. Satanás não conhece o segredo que você tem. O segredo do arrependimento ele nunca teve, ele não sabe o que é isso. Ele está pronto para te acusar, para te levar, para te trazer as últimas consequências, como foi o caso de Sansão, talvez até arrebentar os seus olhos, talvez tirar a sua dignidade, talvez tirar a sua honra, talvez tirar a sua moral na cidade, talvez tirar a sua moral na igreja. Mas ele não sabe que no momento em que você dobra os seus joelhos na sua casa, no momento em que você reconhece o seu pecado, no momento em que você traz de novo a aliança, no momento em que você clama a Deus, você percebe que o cabelo espiritual da aliança, que o cabelo espiritual do chamado comprometimento, da separação, da consagração, está voltando outra vez. De repente a vontade de cantar está voltando, de repente a vontade de orar está voltando, de repente a vontade, eu quero ir na igreja, eu quero ouvir a palavra hoje, eu quero ser ministrado hoje, eu preciso ir na igreja. Satanás não sabe isso, talvez ele está olhando, está derrotado, está destruído, não tem mais possibilidade. Olha lá, está cego, está destruído, está acabado. Mas Deus, olhando para o céu, está dizendo: ainda tem aliança, ainda tem aliança, ainda tem aliança, ainda tem pacto. O voto está de pé, do meu lado o voto está de pé. Se você quiser, se você perceber que o cabelo está crescendo, ainda há oportunidade. Aramaço e decandaramanaias. Escute, Deus está olhando dos céus. Nessa noite, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Eu ainda tenho aliança contigo. Eu não desisti da aliança e da separação, do propósito para que você foi separado. Você é nazireu, nós somos nazireus de Deus. Nós somos separados do mundo, nós somos tomados para uma obra especial. E Deus está dizendo: eu não abro mão da aliança na sua vida. Aleluia, 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 oh aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Terceiro passo do arrependimento e da restauração é quando eu volto em direção ao meu propósito. Há muitas divergências teológicas e linhas de interpretação bíblicas. Alguns falam que Sansão se suicidou, mas desde o dia que Sansão nem havia nascido ainda,
que a sua mãe era estéril, que ele nasceu por meio de um milagre. Antes dele nascer, Deus falou para o pai dele: esse menino está vindo para um propósito. Começar a libertar a nação dos filisteus. Não era para terminar. Começar por ele. Eu vou iniciar a retomada da nação. Sansão veio com um propósito. A força que tinha Sansão, a força que nenhum homem bíblico da Bíblia tem, tinha um propósito: destruir, aniquilar e matar filisteus. Pastor, matar, pastor. Eram inimigos de Deus, estava fazendo o povo de Israel pecar e humilhando a nação escolhida de Deus. Tanto é que no segundo ato que eu falei aqui nessa noite, quando Sansão estava voltando daquele casamento primeiro que não deu certo, Deus deu força para ele, ele catou uma queixadinha de jumento, coisinha simples. Quantos homens ele matou com uma queixada de jumento? 1000 homens. 1000 homens. Era o propósito aniquilar. E eu reconheço, eu dou um passo importante rumo à minha restauração, ao meu arrependimento, quando eu volto em direção ao meu propósito. Versículo 30, a parte B do versículo, diz assim: assim em sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Talvez você ainda não entendeu o que eu quero te dizer nessa noite com essa palavra. Tem gente aqui que está fugindo do propósito faz tempo. Tem gente aqui que era para estar dirigindo igreja. Tem gente aqui que era para estar pregando nesse Brasil todinho. Tem gente aqui que desistiu de ser um ganhador de almas faz tempo. Tem gente aqui que está contente simplesmente em sentar no banco. Tem gente aqui que foi escolhido no ventre da mamãe para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um cantor, para estar aqui na frente, para ser obreiro do Senhor. Tem gente aqui que Deus chamou faz tempo e você correu, até que você perdeu o fôlego e Satanás te pegou. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: volte para o seu propósito, rapaz. Volte para o seu propósito, moça. Volte para o seu propósito, mulher. É o caminho do arrependimento. Sansão falou assim: o meu negócio é esse, é matar gente, é destruir filisteu, então é comigo mesmo, porque agora eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Ele tinha orado, ele tinha reconhecido que o cabelo estava crescendo, o pacto estava sendo feito novamente, a aliança com Deus estava sendo feito novamente, e ele falou: rapaz, vem cá, me leva ali no meio daquelas colunas. Os palácios eram presos ou eram sustentados por 2 colunas principais. Ele chamou um rapazinho: vem cá, rapaz, me leva ali. Olha, Deus vai proporcionar pessoa para te trazer de volta para o seu propósito. Vai doer, às vezes você vai voltar cego, às vezes você vai voltar com cabeça rapada, às vezes você vai voltar na pior, mas vai voltar, porque Deus não desistiu de você, Deus não desistiu do seu ministério, Deus não desistiu da sua família, Deus não desistiu da sua vida. Não adianta tentar fugir. Foge um tempo, 1 ano, 2, 10, 20. Tá tudo bem, Deus esqueceu. Quando a fé você começa as coisas puxando para o Senhor. O que está acontecendo? Volta para o propósito. O que está acontecendo? Venha para o propósito. O que está acontecendo? Venha para cá, rapaz. Eu quero você aqui na minha presença. Aleluias. Aleluia. Aleluia! Não adianta. Sansão falou para aquele rapaz: me leve ali, me leve ali, me leve no meio das... eu quero só apalpá-las. Deus está dizendo aqui que vai proporcionar
pessoas, vai colocar pessoas do seu lado para te levar outra vez para o propósito que Ele designou para a sua vida. Vai tirar gente do seu lado e vai colocar outras. Vai tirar alguém do seu lado e vai colocar outras que você não vai nem entender. Mas é pessoas que vão te trazer para o propósito outra vez, para o plano dEle, para a aliança dEle. E a Bíblia nos diz no final do capítulo 16 que Sansão orou a Deus mais uma vez: me esforça. Me esforça. Ele já não reconhecia força nele mais. Ele não gritava: o negócio é comigo, eu vou levantar. Não, ele já falava: Deus, eu renovei a aliança, eu já orei, já arrependi, eu já reconheci o caminho da restituição espiritual. Agora Deus me dê forças mais uma vez. Oramaço e decandaramanaias. Lima sol de neve ondaramahas. Deus está dizendo aqui nessa noite que tem pessoas que não adianta você fugir, que Ele vai te pegar. Não adianta. Talvez você está dizendo: meu pastor, eu estou arrebentado, estou cego, não consigo mais, não tem mais solução para mim, não tem mais solução para a minha vida, eu não consigo mais, já acabou tudo à minha volta, já está tudo destruído. Deus está dizendo: mesmo arrebentado, mas o pacto eu vou firmar outra vez. Mesmo arrebentado, eu não abro mão. Mesmo arrebentado, eu vou firmar o pacto com a sua vida. Aleluia. Aleluia. E eu fecho essa mensagem nessa noite pedindo que você abra a sua Bíblia, ou então coloque para nós aí 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 13. Glória, glória, glória a Deus. Eu estou sentindo uma glória muito grande de Deus aqui nessa noite, e uma responsabilidade, um temor muito grande para trazer essa palavra para alguém, porque eu sei que essa palavra vai mudar a vida de pessoas aqui. Mesmo que sejamos, vocês não colocou não? Vocês estão fazendo o quê? 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 13. Deixa eu ler aqui, não precisa colocar não. Mesmo que sejamos infiéis, mesmo que falhamos com Ele, mesmo que pecamos, mesmo que fugimos do propósito, o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé dizendo: Ele permanece fiel em nossas vidas. Se coloque de pé, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Aleluia. Coloque assim a mão no seu coração. Mas esqueça as crianças agora, esqueça o pastor, feche os seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você entrou nesse santuário. Talvez fosse a última escapatória para a sua vida. Talvez por vezes você já pensou em desistir. Você olha para a sua volta e vê só miséria. Você vê a sua vida destruída, a sua família destruída. E eu quero que você pense como Sansão agora. Perdeu os seus 2 olhos, perdeu a sua honra, perdeu tudo que tinha, perdeu a sua força. Mas ele decidiu
refazer a sua aliança com Deus. E com a mão no seu coração, eu quero orar por você agora. Deus amado, eterno Pai, poderoso Senhor, a tua palavra que acabei de ler nos diz que mesmo que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque a tua natureza, o Senhor não pode negar a si mesmo. Senhor, eu estou tendo certeza que orações sinceras estão feitas aqui nessa noite. E eu sei, meu Deus, que muitos pedidos de perdão têm sido feitos nessa hora. Eu sei que tem filhos e tem filhas seus aqui nessa noite, que assim como Sansão são separados, são nazireus, são consagrados desde o ventre, e por brincar com o pecado, por brincar com Satanás, assim como Sansão caíram, estão longe. E nessa noite, como sacerdote seu nessa casa, eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor atenda os pedidos de pactos refeitos, de pedidos de renovação de aliança, de pedidos de misericórdia, como orou Sansão, gritando, exclamando: lembra-te de mim, Senhor. Lembra dessa igreja, Senhor. Lembra dos teus filhos. Lembra dos pactos, das alianças, dos votos, meu Deus. Oraço de Candaramanaias. Venha restituir, Senhor. Restitua, Senhor. Restitua alianças. Receba, Senhor, pedidos de perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo uma glória tão grande aqui nessa noite. Uma glória de restituição nessa casa. E hoje, dia 27 de fevereiro de 2024, pactos foram refeitos aqui. De pessoas que imaginavam como Sansão: acabou tudo, eu só sirvo para vergonha, eu só sirvo para vergonha. Mas Deus ainda olha dos céus para você e fala: mesmo que você foi infiel, eu permaneço fiel. Amém. Glória a Deus. Sentem, vamos ouvir a apresentação das crianças para nós ministrar a bênção apostólica.
Lição 2, a terra prometida. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui é o mar Mediterrâneo, Egito, o ribeiro do Egito, o mar Vermelho e o rio Eufrates. A terra prometida era da divisa do Egito até o rio Eufrates. E essa parte aqui foi que o povo de Israel teve que conquistar para adentrar a terra prometida. Glória a Deus. Meus irmãos, quinta-feira nós teremos uma aula abençoada. Pastor Ronildo está com a aula já preparando, né, pastor? Nós vamos falar sobre família, nosso maior patrimônio. Patrimônio você cuida, você zela e você guarda. Então nós vamos falar sobre famílias aqui, sobre o nosso maior patrimônio. Fique de pé, nós vamos fazer uma oração. Meus irmãos, nessa última oração, nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Em especial, o André, que está internado ainda. Muitos irmãos nossos que estão com Covid, com dengue. E nós vamos pedir a misericórdia de Deus sobre esse povo. E nós vamos orar também para o Carlinho, né, pastor Mauro? Nós vamos orar para o Carlinho. Carlinho é filho do pastor Mauro, mora bem aqui do lado. E ele já precisou fazer 2 cirurgias, teve que amputar a perna e vai fazer mais 2 cirurgias. Vamos orar para a irmã Luzia, mamãe da irmã Luzinete. Ora e ajuda, eles estão pedindo ajuda porque tem uma cirurgia programada e é particular e nós precisamos de ajudar. Vem aqui, irmão Arlindo, o senhor vai fazer essa oração. Pastor Arlindo, orar pelos enfermos, orar pela irmã Socorro. Isso, eu estava tentando lembrar aqui. Como é que é o nome do seu pai, gente? Vamos orar pelo irmão Emanuel, papai do irmão Gerleis. Precisa de um milagre de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos mais estão precisando de um milagre na sua saúde? Levante assim sua mão. Continua com ela levantada que nós vamos orar. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar e sabendo que Deus está aqui para resolver o problema que nós vamos pedir agora, a saúde para todas as pessoas que estão enfermas, que o Senhor ouve a nossa oração. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do seu povo, do justo. Os olhos do Senhor estão aqui olhando para nós. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, esse momento, Senhor, nós apresentamos a Ti, ó Pai Santo, todos os Teus filhos, meu Deus, que estão enfermos, que o pastor falou o nome de cada um, Senhor, que o Senhor venha visitar, ó Pai Santo, com a Tua mão poderosa. O Senhor resolve, meu Deus, o problema, queima toda a enfermidade, repreende todo tipo de doença, meu Deus, seja qual for, esteja onde tiver na pessoa, o Senhor vai agora, com a Tua mão poderosa, repreendendo. E em Teu nome, Jesus, nós declaramos a bênção, a cura, a libertação dessas pessoas, no santo e poderoso nome de Jesus. Eu declaro a vitória, a cura e a libertação, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da bênção, só 2 avisos, bem rapidinho. Sábado, nós teremos aqui o primeiro encontro de casal de 2024. Vou estar trazendo uma palavra para os irmãos sobre o relacionamento do casal e algumas demandas que nós temos. E domingo, dia 3, atenção, seria a nossa ceia, mas nós
como é ceia geral, e nós temos que dar comida para os irmãos aqui na rua, e nós vimos que a previsão era de muita chuva para domingo, e nós transferimos a nossa ceia geral para o dia 10 de março, é a nossa ceia geral. Vai estar conosco o pastor, as crianças, tem uns que já nos escuta, tem uns pequenininhos que a gente entende, mas tem uns maiorzinhos que já nos escuta. Vou aguardar eles esperar aqui. Domingo, dia 10, nossa ceia geral, vai estar conosco o pastor Mateus Soares, do Rio de Janeiro. Nós estamos postando alguns vídeos dele, vai estar conosco e vai ser bênção. Amém? Feche os seus olhos, curve as suas cabeças. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todo sempre. Você pode mais uma vez dizer amém? Terminado em nome de Jesus.